Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês aí? Vamos aí para a nossa aula 2 de revisão, tá pessoal? Na aula 1 nós tratamos aí sobre múltiplos, divisores, tá? E agora nós vamos ver critérios de divisibilidade, tá? E números primos. Só lembrando pessoal que para você achar os divisores de um número, eu expliquei na aula passada, você vai ter que ter esses critérios aí em mente. Isso facilita bastante na hora de vocês aí forem colocar os divisores de um determinado número. Tá certo, pessoal? Então eu estou apresentando aqui agora os critérios de divisibilidade e também nós vamos falar sobre os números primos. Tá certo, pessoal? As páginas do livro são de 27 a 34, 35 a 38. Tá? Então, se você quiser dar uma lida depois, olhar os exercícios, refazer algum exercício é muito bom. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. O primeiro critério, pessoal, é da divisibilidade por 2. O que ele diz? Que um número é divisível por 2 quando ele for par. Já comentamos sobre isso, pessoal. Então ele tem que terminar em quê? Em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí o exemplo que ele colocou aqui, pessoal, é o 50. O 50 terminou em 0. Então ele é divisível por 2 porque ele terminou em 0. O 244, pessoal, também é divisível por 2 porque ele encerrou em quê? Em 4. O 51, pessoal, já não é divisível por 2 porque ele terminou em 1, né? Então ele é ímpar, tá? Ele não é um número par. Então, se ele não é um número par, ele é um número ímpar e nenhum número ímpar dá para dividir por 2, ok? E esse é o critério do 2. A divisibilidade por 3, pessoal. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for um número também divisível por 3. Então, você vai ter que somar os dígitos para saber se é divisível por 3. Aqui ele tem 72, pessoal. Diz aqui, é divisível por 3. Aí, por quê? Porque, ó, 7 mais o 2 dá o quê? 9. Como 9 está na tabuada do 3, então 72 é divisível por 3. Beleza, pessoal? No caso do 4119, ele também é divisível por 3. Sem precisar fazer divisão, você identifica isso. É o que? Somando os dígitos. 4 mais 1, mais 1 e mais 9. Dá um total de quanto, pessoal? 15. Como 15 é um número divisível por 3, então 4119 também vai dar para dividir por 3. Já o 511, pessoal, não é divisível por 3, porque 5 mais 1 dá igual a 7. E 7 nós sabemos que não está na tabuada do 3. Beleza? Na divisibilidade por 4, pessoal, o número ele tem que terminar em 00, tá? Ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Olha o caso do 500. 500 terminou em 00. Vai ser divisível por 4 porque termina em 00. O 1016, pessoal, também é divisível por 4, porque os dois últimos aqui, ó, é 16. E 16 eu sei que está na tabuada do 4, ou seja, 16 é múltiplo de 4. Beleza? Então, 1016 vai ser divisível por 4. Você repara que não precisa fazer a divisão toda de 1016, né? Basta olhar que os dois últimos aqui é 16, ó, e eu sei que 16 dá para dividir por 4. Dá 4. 4 vezes 4, 16, para 16 nada. E se você dividir o 1016 todo, vai dar resto zero do mesmo jeito. Na próxima, pessoal, é 150, ó. Não é divisível por 4, porque o final aqui, ó, é 50. Então ele não terminou em 00 e 50 eu sei que não dá para dividir para 4. Beleza? Divisibilidade por 5 é o mais fácil. É o número terminar em 0
e em 5. O 10, né, terminou em 0, o 15 terminou em 5. Já o 102 aqui, ó, não é divisível por 5 porque ele terminou em 2. Ele é par. O critério do 6, pessoal. Para o número ser divisível por 6, nós já comentamos isso aí, ele tem que ser, ó, divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Também será divisível por 6. Como assim? Ó? Todo número que for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo também será divisível por 6. Ok, pessoal? Então vamos ver os exemplos. Olha o 24. 24 já dá por 2, porque o 4 é par. Também dá por 3, pessoal, porque 4 mais 2 é 6. Então veja bem, ele está sendo divisível aí por 2 e por 3. Logo ele será divisível por 6. 8010, pessoal, é divisível 810 é divisível por 2, porque terminou em 0. Então ele é par, então dá para dividir por 2. Só que ele também dá por 3, porque o 8 mais 1 dá 9. E 9 está na tabuada do 3. Então esse número 810 ele dá para dividir pelo 2 e pelo 3. Então ele também será divisível por 6. Já o 1011, pessoal, não é divisível pelo 6. Por quê? Porque ele é por 3, ó, 1 mais 1 mais 1, 3. Mas ele deixa de ser por 2, ele não é por 2 porque ele terminou em 1. Portanto, pessoal, ele não vai ser divisível por 6. O critério da divisibilidade por 8, pessoal, do 8, é o número terminar em 000 ou quando os 3 últimos números forem divisíveis por 8. Ele é bem parecido com o do 4. Só que o do 4 ele avalia os dois últimos ser 00, né, assim, e os dois últimos formam um número divisível por 8. No caso do 1000, 1000 é divisível por 8, porque terminou em quê? Em 000. 3120 é divisível por 8, porque ele pega o 120, que é os três últimos, ó, divide por 8 e o resultado é 0. Tá, pessoal? Então, todo número 3120 será divisível por 8. Mas aqui ele só pegou os três últimos, 120, e dividiu pelo 8 e achou o resto 0. Já o 5410, pessoal, não é divisível por 8. Por quê? Porque os três últimos aqui, ó, 4010, 410, não dá para dividir por 8. Beleza? E o critério do 9, pessoal, é semelhante ao do 3, né? Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos forem divisíveis por 9 também. Ele pegou aí o 1080, ó. É divisível por 9, pois a soma de 1 mais 0 mais 8 mais 0 é igual a 9. Como 9 é divisível por 9, né? Nós sabemos, então 1080 é divisível por 9. Próximo, pessoal. 9.990. É divisível por 9 porque a soma do 9 mais 9 mais 9 e mais dá 27. Eu sei que, né, 27 está na tabuada do 9, então 9.990 será divisível por 9. É bem semelhante ao do 3. 1.210, pessoal, já não é divisível por 9, porque a soma de 1 mais 2 mais 1 e mais 0 dá o quê? 4. Claro que 4 não está na tabuada do 9, então não é divisível. E o critério da divisibilidade por 10 é o mais fácil, né? Que é terminar em 0. Então, 100, ó, 500, 2000. Tudo divisível por 10. E eu coloquei aqui também, pessoal, o critério da divisibilidade por 12. O critério do 12 funciona da seguinte forma, ó. Um número é divisível por 12 quando ele for divisível por 3 e também por 4. Então, se você identificar, pessoal, que um número ele é divisível por 12 e por 4, consequentemente ele será divisível por 12. Tá? É o caso aqui do 96. É divisível por 12, pois é divisível por 3 e também por 4.
você fazer aqui, ó, aplicar o critério do 3 e do 4, você vai ver que o 96, ele tanto ele dá para dividir, né, por 3 como por 4. 396, pessoal. É divisível por 12, né, porque ele dá por 3 e dá por 4. Então, 396 dá por 12. Já o 125 não é divisível por 12, porque ele não dá nem por 3 e nem por 4, ok? Temos o critério do 15 também, pessoal, que eu coloquei aqui, que é do número, né, ele ser divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo. 825, ó, é divisível por 15, porque ele é por 3. A soma de 5 com 8 com 2, né? Vai dar quanto? 15, né? 15 dá para dividir por 3, então 825 também dá. E ele é por 5, ele terminou em 5. Portanto, se ele dá por 3 e por 5, então ele é por 15. Certo, pessoal? 330 do mesmo jeito é divisível por 15, porque ele é divisível por 3. Porque 3 mais 3 é 6 e 6 está na tabela do 3. E também, pessoal, ele é por 5 porque ele terminou em 0. Já o 251, ó, não é divisível por 15 porque não é divisível por 3 e nem por 5. Beleza? E aqui nós temos uma pequena atividade aí, pessoal. Ó, nós vamos pegar esses números que estão nessas argolas coloridas aí e jogar, distribuir eles corretamente aí nessa tabela. Então nós vamos começar aí com os divisíveis por 2, pessoal. E já vimos aí, né? Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então quais são eles? Ó, 48 é par, terminou em 8. O 190, né, terminou em 0. O 326 e o 1080. Essa já foi a atividade que a gente resolveu nas aulas passadas. E aí, pessoal, vem o critério da divisibilidade por 5, né, que nós vimos lá, que é de um número terminar em 0 ou 5. Quais são eles? Ó, 75, o 190, que terminou em 0, o 745 e o 1080. Divisível por 10, pessoal, ele tem que terminar em 0, né? Assim, o combinado, então vai ser quem? 190 e 1080. Beleza? Agora, pessoal, olha com bastante atenção aqui, ó. Que algarismo devemos colocar no lugar de quadrinho, ó, de modo que o número 560 e alguma coisa milhões 139.248 seja divisível por 2, pessoal. Você observa aqui, gente, que ele já terminou em 8. Então ele já é divisível por 2 de natureza. Então você pode colocar no lugar do quadrinho aqui, pessoal, ó, qualquer número. Aí olha a resposta como é que fica aí, ó. Qualquer número, posso pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Porque o número ele já encerra em um número par. Então ele já é divisível, pessoal, por 2. Então lá aquele quadrinho lá, ó, se eu preencher ele com qualquer coisa, não faz diferença. Beleza? Ele vai continuar divisível por 2. Por 3, o que eu vou ter que colocar, pessoal? Vamos ver. Vamos somar isso aqui, ó. 5 com mais 6 dá 11. Com 1, 12. Com 3, 15. 15 com 9 vai dar 24. Aí 20 com 2, 26. 30. Né? 26 com 4, 30. 30 com 8, 38. Ó, a soma está dando 38. Ele quer, o que eu devo colocar aqui nesse quadrinho aqui, ó, para ser divisível por 3, pessoal. Então eu vou ter que colocar aí o 1, o 4 ou o 7. Por quê, pessoal? A soma deu 38, ok? O próximo número que é divisível por 3 depois do 38, pessoal, é o 39. Então, claro, se a soma aqui deu 38, eu vou colocar mais um aqui para dar 39.
Então eu vou colocar aqui o 1. Aí eu vou seguir agora uma sequência de 3 em 3, ó, aumentando de 3 em 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Então são esses 3 aí. Agora, pessoal, para ele ser divisível por 4, pessoal, a resposta aqui é qualquer número, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9 no lugar desse quadrinho aqui. Por quê, pessoal? Pelo fato dele terminar aqui em 48, ó, ele já é divisível por 4. Então, eu posso colocar qualquer coisa no lugar desse quadrinho aqui, ó, que não vai interferir dele ser divisível por 4. Porque o final já é 48. Por 5, pessoal, olha aí, nenhum, né? Não posso pôr nada ali naquele quadrinho ali. E não adianta, né, eu colocar qualquer coisa ali que não vai adiantar, porque esse número, né, ele não terminou em 0 ou 5, beleza? Para ser divisível por 5, a gente viu nas atividades passadas, né, que tem que terminar em 0 e 5. Agora, para ser divisível por 6, pessoal, o que tem que acontecer? Ó? Tem que colocar o 1, o 4 ou o 7. Por que ficou igual ao do 3? Por causa do seguinte, pessoal. Ó, ele já é terminado em 8. Ele já é par. Não é assim, pessoal? Ele já é par. Mas nós vimos que para ser por 6, pessoal, ele tem que também ser por 3. Então, se ele já é por 2, ele precisa ser por 3, então você pega aqui o critério para ele ser por 3, que é o 1, 4 e o 7. Então, esse vai ser o critério do 6. Ele vai ter que ser por 2, ele já é, né, porque ele já é par, e por 3. Então, como ele tem que ser por 3 também, então 1, 4 ou 7 vai encaixar aqui no lugar desse quadrinho. Tá certo, pessoal? Agora a divisibilidade por 8. Nós já vimos aí essa divisibilidade por 8, né? Os três últimos números têm que ser divisível por 8, né? E 000. Então, no caso ali, pessoal, você vai pegar aqui, ó, o 248 e ver se ele é divisível por 8. E aí a resposta, pessoal, é que ele é, tá? Os três últimos aqui, que é 248, dá para dividir por 8. Então, eu posso colocar no lugar desse quadrinho aqui, ó, qualquer número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Pois o número se encerra em 248, que é divisível por 8. É só me lembrar que para mim saber que é divisível por 8, eu vejo os três últimos. Quando é divisível por 4, eu olho os dois últimos. Agora, pessoal, por 9, apenas o 7, pessoal. Porque a soma aqui, ó, tinha dado 38, né? Assim, o próximo número, pessoal, depois de 38, que é divisível por 9, vai ser o que? O 45, tá? Então, para dar 45, eu vou ter que encaixar aqui um 7 no lugar daquele quadrinho lá. Aqui, ó, no lugar desse quadrinho aqui, ó, vai ter que ser o que? Um 7. Que eu somando tudo vai dar 45. E eu sei que 45 está na tabuada do 9. Por 10, pessoal, olha bem, nenhum. Porque o número ele não encerra em 0, pessoal. Então, qualquer coisa que eu colocar nesse quadrinho escuro aí, ó, nesse quadrinho preto, não vai adiantar. Porque já terminou em 8, então ele nunca vai ser por 10. Agora, pessoal, por 3 e não por 9. Você viu que o critério é... Olha só, por 3 e não por 9. O critério para ser por 9, eu tive que colocar o 7, não foi assim? Então, como ele tem que ser por 3, mas não por 7, eu tiro o critério do 9 que deu 7. Então, eu tiro o 7 fora, ó. Eu fico só com 1 e com 4. 1 ou 4, beleza? Agora, pessoal, forme um número de 3 algarismos sem repetir nenhum dos algarismos 5, 6 e 7. Se é sem repetir, pessoal, eu vou colocar aqui então, ó, o 7 aqui, o 5 aqui e o 6 aqui. Agora responda. O número formado é divisível por 9?
e você vai dar uma explicaçãozinha aí. Isso é questão do livro também. Pessoal, 7 e 5 dá 12. 12 com 6 é o que? 18. 18, claro, né, pessoal? Está na tabuada do 9. Então, o número que eu formei aqui, 756, é divisível por 9. A resposta é sim, pois a soma de 5 com 6 e com 7, né, ou de 7 mais 5 mais 6 é igual a 18, que é múltiplo de 9. Então, se ele é múltiplo de 9, ele é divisível por 9. Portanto, se a soma, né, do 5 com 6 e com 7 deu um número divisível por 9, então todo número será divisível por 9. Letra B. Se você somar outro número com esses... Não, se você formar outro número com esses três algarismos, sem repetir nenhum deles, ele será divisível por 9 e, claro, né, pessoal? Sim, pois a soma continuará sendo 18, que é múltiplo de 9, beleza? E aí, pessoal, nós vamos para números primos. Ó. Então, coloquei esse texto aí para a gente saber o que é número primo, apesar de que nós já falamos, né, sobre eles. Então, vamos lá. Os números primos são os números naturais que podem ser divididos por apenas dois fatores. Vamos, ó. Isso aí foi falado em sala de aula. Em sala de aula não, foi falado nas videoaulas, ó. Tem que ser divisível apenas por dois fatores. O número 1 tem que ser divisível apenas por 1 e ele mesmo. Tá, pessoal? Vamos conferir alguns exemplos aqui, ó. O número 5 ele tem apenas dois divisores. Quais são? O número 1 e ele mesmo. Portanto, ele é um número primo. O número 6, pessoal, ele tem quatro divisores. Ele tem o 1, 2, o 3 e ele mesmo. Dessa forma, ele não pode ser considerado como primo. Ele é o que? Composto. Certo, pessoal? Quando o número não é primo, ele é composto. Beleza? Agora, pessoal, olha só. Número 47. Tem apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Então, ele é considerado como um número que, ó, primo. O 80, pessoal, não, porque ele divide por 1, por 2, por 4, por 5, por 8, por 10, por 20, por 40 e por ele mesmo. Então ele é composto, ele não é primo. Simples, não é, pessoal? Então é importante perceber que o número 1 não é considerado como um número primo, porque ele é divisível apenas por ele mesmo. Isso aí foi comentado também. Por outro lado, pessoal, o número 2 ele é o único número primo que também é um número par. Portanto, todos os demais números primos dessa sequência numérica, considerada infinita, né, que a sequência dos números primos é infinita, obrigatoriamente são ímpares, a maioria, todos eles, menos o 2. Tá? Ainda com exceção dos números 2 e 5, todos os números primos irão terminar nos algarismos 1, 3, 7 ou 9. Tá, pessoal? Uma curiosidade aí. Todo número primo, ele geralmente, né, todos eles vão terminar em 1, 3, 7 ou 9, fora o 2 e o 5. Beleza? Agora, pessoal, em cada caso, encontre o número que seja divisível por 7, 11 e 13. Aí vocês observam aqui, pessoal, ó, que o 7, ó, o 11 e o 13 são fatores primos, pessoal. Então, para descobrir qual é o número que é divisível por 7, por 11 e por 13, basta eu multiplicar eles. Então, eu fiz aqui, ó, 7 vezes 11 vezes 13, que deu 1001. Beleza? Fácil, né? Agora, pessoal, ao ser divisível pelo mesmo aqui, ó, cadê essa caneta que sumiu? Aqui. Para ser divisível por 7, por 11 e por 13, mas deixando o resto 6, aí o que acontece? Eu vou fazer o produto, né, de 7 por 11 por 13 vezes, né, vou multiplicar esses fatores aí. Porém, como é um resto 6, eu vou adicionar o resto 6 aqui no final.
Como 7 vezes 11 vezes 3 deu 1001, 1001 mais 6, 1007. Então, pessoal, se você pegar 1007 e dividir por 7, vai sobrar 6. 1007 dividido para 11 vai sobrar 6. 1007 dividido para 13 vai sobrar 6. Leia atentamente os problemas a seguir, faça os cálculos necessários e encontre a solução de cada um. Letra A. Essa é bem semelhante à outra, pessoal. Uma caixa tem certo número de bolas. Se as bolas forem retiradas de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 5 em 5, não sobra nenhuma na caixa. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o número lá que tem é divisível por 2, é divisível por 3 e também é divisível por 5. Mas que número é esse? Como é que eu vou descobrir? Como 2, 3 e 5 são fatores primos, pessoal, eu vou descobrir a quantidade de bolas multiplicando esses valores. Olha aí. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vale 30. É igual a 30, né? Então, pode conter 30 bolinhas lá naquela caixa. Agora, outra caixa tem certo número de bolas. Se elas forem retiradas, pessoal, de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 5 em 5, sobra sempre uma na caixa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar esses fatores primos, o 2, o 3 e o 5, ó, e acrescentar 1 no final. Então é 31, pessoal. 31 bolas. Se você pegar o 31 e dividir por 2, vai sobrar 1. Se você pegar o 31 e dividir por 3, vai sobrar 1. Pegar o 31 e dividir por 5, vai sobrar 1. Beleza? Vamos lá? Agora, pessoal, nós temos um número aqui, ó, na forma de decomposição de primos. Já foi feito esse exercício também. Ele é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. A pergunta da A é se 2 vezes 2 vezes 5, que dá igual a 20, se é divisor do número proposto. A gente sabe que para ser divisor, ele tem que o maior dividir o menor. Tá, pessoal? E o resto ser zero. Então, o que foi feito aqui, ó? Ele é sim um divisor. A resposta, a pergunta foi, né? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 20 é divisor do número proposto? Sim, é um divisor. Pois 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que é esse número aqui, ó. Tá vendo? Dividido por 2 vezes 2 vezes 5, o que que acontece? Ó, nós vamos cortar esse 2 com esse 2, cortar esse 2 com esse 2, cortar esse 5 aqui com esse 5. Então, o que que sobrou, pessoal? Sobrou 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, pessoal. Portanto, o resto será zero. Tá, pessoal? Então, como é que proceder nisso aqui? Ó? Você vai dividir o maior pelo menor, sempre cortando aqui, ó, cancelando os fatores iguais. Beleza? O que que não pode acontecer é sobrar fatores aqui, pessoal. Ó. Oi, minha filha. Sim. Então, o que acontece? O que que acontece? Ó? Sobrou 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, portanto, o resto será zero. Agora, pessoal, nós temos aqui 2, 3, 5 e 5, que é igual a 150. É um divisor desse número. Então, o que que acontece? Olha só. É um divisor. Por quê? Vai pegar o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 e vai fazer uma divisão por esse aqui, que é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Nós vamos cortar os fatores iguais, ó. 2 e daqui, 2 aqui não, deixa eu apagar. Nós vamos cortar o 3 daqui, o 3 daqui, o
o 5 aqui e aqui, e esse 5 aqui e aqui. Sobrou só 2, portanto é igual a 2. Então o resto é 0. Agora, qual é o resultado da divisão desse número por 2 vezes 2 vezes 3? Aí a pergunta, né, foi qual é o resultado. Então nós pegamos o número maior, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, e dividimos pelo 2 vezes 2 vezes 3. O que sobrou? Cortei o 2 aqui, o 2 aqui, esse 2 com esse 2 e esse 3 com esse 3. O que sobrou? 5 vezes 5, que dá igual a quanto? 25. Tá bom? Na verdade, todos aqui a gente já estava calculando o resultado, mas ele só perguntou se é ou não divisor na A e na B. E na C ele pediu o resultado, então o resultado é 25 e também uma divisão aí exata. Beleza? Um número primo P em que 2 vezes P mais 1 também é primo, o que acontece? Ó? Você pega o 2, multiplica pelo P. O que é P? P é um número primo. Soma 1 e se ele continuar sendo primo, ele vai ser chamado primo de Germain, por causa das contribuições da alemã Sophie Germain na matemática, né? Dentre os seguintes números, pessoal, nós vamos descobrir quais que são de Germain. Vamos lá? Começando pelo 11. Será que o 11 é primo de Germain? Então, o que você tem que fazer? Ó, pegar o 2, multiplicar pelo esse 11, por esse 11, e adicionar 1. Qual é o resultado disso? 23. 23 é primo? É. Portanto, pessoal, o 11 é primo de Germain. Beleza? Agora é a vez do 13. Peguei o 2 vezes 13, somei 1. 2 vezes 13 é 26, mais 1, 27. 27 eu sei que não é primo, então 13 não é primo de Germain. 23, pessoal. 2 vezes o 23 vai dar quanto aí? 46, mais 1, 47. 47 é primo também. Então, o 23 ele é primo de Germain. Agora o 29. Peguei o 2, multipliquei pelo 29, somei 1 que deu 59. Como 59 é primo, pessoal, então o 29 aqui, ó, é primo de Germain. Beleza? Vamos continuar aí. No século XVIII, o matemático Christian Goodber afirmou que todo número par maior do que 2 poderia ser escrito como soma de dois números primos. Aí ele deu o exemplo aqui do 8, ó, foi a soma do 5 mais o 3, são primos, e o 24, pessoal, que é a soma do 11 com o 13. Aí nós vamos fazer isso aqui com esses números aqui, 16, 42, 66, 82, 94 e 372. Fazer eles como a soma de dois números primos. O 16, pessoal, ficou como 11, que é primo, mais o 5, total 16. 42 ficou 31 e 11, 31 primo, 11 primo, 31 mais 11, 42. Beleza? O 66 ficou 53 e 13. Pode ser também feito por outros aí que são primos, tá? Então 53 com 13, 66. O 82, pessoal, ficou 79, que é primo, e 5. Beleza? Pode ser feito com outro também. 94, 83 e 11, tá?
83 mais 11, 94. E o 372 vai ser o 139, que é primo, e o 233. Pode ser feito com outros também, pessoal. Basta você descobrir esses números primos aí, né? Até mais ou menos aí o 250, né? E aí fazer aí a soma de um com o outro para dar o 372, beleza? Então, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula, tá? Espero que vocês façam uma boa prova. Procurem aí o máximo aí não consultar, tá bom? E façam aí a prova e espero que tirem uma nota boa aí, tá bom? Muito bem, valeu, até a próxima. Abração em todos aí.